Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, mente renovada em Cristo. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Antes, porém, eu quero lembrar que todas as terças-feiras nós temos reunião de oração. Você é o meu convidado para estar conosco nesta terça-feira, onde nós vamos interceder por você a Deus, interceder pela sua família. Esteja conosco nesta terça-feira às 19h30. Na quarta-feira, nós temos uma reunião à tarde. É oportunizado a você a estar conosco nesse horário, às 15 horas da tarde da bênção. Quem sabe você é uma das pessoas que não pode ir à igreja à noite. Fica aí o nosso convite para você estar conosco nesta quarta-feira, às 15 horas. No sábado, às 19h30, nós temos a reunião, o culto de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. E no domingo de manhã nós temos o culto de ensino da palavra de Deus, a escola bíblica dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero compartilhar com você mente renovada em Cristo. A mensagem do Evangelho é sempre desafiadora. Jesus desafiou os seus seguidores, os apóstolos seguiram nas mesmas pisadas para que nós pudéssemos servir o Senhor. Mas em que sentido que é desafiador? É no sentido de converter aquilo que estava errado para o certo. Eu quero ler em Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tremendo isso aqui. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer o seguinte, que aquele povo deveria transformar aquela situação, aquela sistema em virtude de uma mente renovada em Cristo Jesus. Como eu já disse, como podemos, em que sentido que é desafiador a mensagem do Evangelho? É para a gente mudar, porque, na verdade, é através da conversão. O que seria a conversão? Significa que a pessoa está assim, andando numa rota, vamos supor por sentido direito, e agora ele convertendo, ele vai tomar o sentido oposto, vai para a esquerda, e essa volta de 180 graus, ele vai tomar o sentido oposto. Então, quando a pessoa ela está caminhando em direção à mentira, agora ela entendeu que aquele caminho, que aquela proposta, que aquele plano, que aquilo é uma mentira, ela é desafiada a converter, ou seja, abandonar isto que é não conformar com este mundo. Aqueles que convertem a Cristo, aqueles que definem-se em seguir a Cristo, ele tem este desafio. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então, a primeira coisa, santificar-se ao Deus vivo. Ter uma vida santa, uma vida casta, uma vida piedosa. A partir de quê? A partir de que propomos a servir. E o culto a este Deus que é vivo, ele quer também um culto de pessoas que estejam vivas, logicamente, para corresponder a este Deus. E aí, através de uma vida reta, uma vida santa. Este é o culto com raciocínio. Não é um culto cerimonial. Coisas
sem lógica, né? O culto com raciocínio, ou seja, um Deus que pensa, ele quer que os seus seguidores sejam pessoas pensantes. Aliás, o cristianismo é para quem pensa. Nada de cerimoniais, coisas sem sentido, não. O evangelho é para alguém racional. Por isso que vai dizer aqui, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto com raciocínio. No verso 2, assim, não vos conformeis com este século, mas transformai. Ou seja, nós precisamos de mudar muitas coisas. Muitas coisas que estão nesse sistema. Por exemplo, hoje, eles estão anunciando que deve casar-se as pessoas do mesmo sexo. Precisa de casar. Mas há uma luta para aqueles que estão casados se separem. Há um investimento para que as pessoas que são casadas, elas se separam. Tenham um casamento livre, aberto, com vários relacionamentos. Agora, as pessoas do mesmo sexo é que aqui casam. Isso aqui que Paulo está falando. Quem tem a mente de Cristo, a mente renovada, ele não pode concordar com isso. Por exemplo, eles estão pregando o sistema hoje que uma criança de 7, 8 anos pode definir o sexo dela. Mas aquele que comete crime com 17 anos, 16 anos, 15 anos, ele não pode ficar preso. Porque ele não sabe o que é certo e o que é errado. Quer dizer que para definir o sexo, ele pode. Agora, para assumir os seus atos da responsabilidade, não pode. Com 17, 15 anos, não pode. Então, coisas gritantes que nós temos visto. Eu e você assistimos isto. Então, o primeiro passo é tomar uma atitude, se nós fomos renovados pela mente. E esse estado de coisa vem como um avalanche. Agora, com essa mente renovada em Cristo, eu tenho não só de agir em sintonia, né, com o Evangelho, mas também ter uma postura de resistência a tudo isso, aí sim as questões vão se transformar. Paulo está dizendo assim, não vos conformeis com este século, ou seja, com esse sistema. Não conformeis com esse tempo. Não conformeis com esses sistemas que estão aí. Então há muitas coisas que estão grotescas. Por exemplo, em nome da cultura, recentemente eles puseram criança tocar no homem nu. Em nome da cultura, as pessoas debocharam dos símbolos cristãos, né? Até fazer xixi em cima, urinar em cima dos símbolos cristãos. Isso é sensato, isso é coerente. Aliás, nem precisa de ser religioso para entender que há uma discrepância, uma loucura, uma inversão das coisas nesse sistema. Paulo está dizendo assim, não conformeis com esse século, não conformeis com isso. Nós precisamos de primeiro mudar a nossa mente e depois ter atitudes práticas. Então, há muitas coisas. E qual é o benefício de agirmos assim em sintonia com os princípios de Deus? Aí, este mesmo texto vai dizer que nós vamos experimentar qual que é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para com a sua criatura, para com o homem. Mas se nós não amoldarmos, né, a Deus, porque há um sistema que eles querem amoldar a Deus ao homem,
não o homem a moldar a Deus. Então, se a pessoa ela tem um estilo de vida, aí ele cria uma igreja daquele jeito. Ele não quer mudar, ele não quer padronizar em Deus, ele quer que Deus padroniza nele. Ele não quer se enquadrar a Deus, ele quer que Deus se enquadre a ele. Isso é o que está escrito na Sagrada Escritura, e isso não deve nos surpreender, porque de antemão fomos reiteradas vezes aqui avisado na Sagrada Escritura que nos últimos tempos haveriam pessoas mais amantes dos seus prazeres do que a vontade de Deus. De que? De agradar a Deus. Eram pessoas presunçosas, pessoas amantes de si mesmas, pessoas avarentas, pessoas que amam, né, o mal feito. Então, mas Paulo, ao escrever a Timóteo, diz assim: prega a palavra, anuncia, ou seja, o poder do evangelho. A pessoa que ela tem o entendimento, a revelação de que há um Deus criador, um Deus que é santo e exige que aqueles que são seus filhos também sejam santos. No escrito do apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: sede santo como aquele que vos chamou, em toda a vossa maneira de viver. E essa santidade aqui não é enclausurar lá num lugar, num mosteiro, ou enclausurar numa casa ou num retiro. Não, é viver uma vida separada desse sistema de pecado, aonde a imoralidade reina, aonde as coisas erradas reinam, mas aquele que tem a mente transformada, ele também é capaz de promover essa transformação. Não compactuar com essas coisas erradas. Não fazer concessão com as coisas erradas. Porque essas coisas, elas ferem os princípios daquele que nos criou. E nós estamos vivendo uma era da esquizofrenia dos princípios, onde o certo é errado, o errado é o certo, e nós precisamos então entender que Deus tem um princípio, ele tem uma linha, ele tem uma direção. E aqueles que recebem o evangelho, e aí Paulo, ele apela aqui, dizendo: eu rogo, eu estou pedindo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, não dê lugar à libertinagem, a imoralidade, porque o seu corpo é santo, é templo do Espírito de Deus, e ele habita em vós, e vós deve estar servindo a ele em espírito e em verdade. Com essas palavras eu quero finalizar orando, desafiando a você a pensar uma mente renovada em Cristo. Nós só podemos ter essa mente renovada em Cristo. Ele que muda. E a conversão é o primeiro passo. Eu estar andando numa direção e agora tomar a direção oposta, em direção àquilo que é certo, àquilo que é a verdade. E essa verdade é o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a vida. Pai querido, eu me dirijo a Ti em oração nesse instante. Que o Senhor nos dê a Sua graça, nos dê a Sua sabedoria, nos dê a Sua capacidade para viver segundo o Teu padrão, e não o padrão humano, e não na vontade humana, e nem na vontade deste século. Mas nós te pedimos a graça do Senhor para que nós possamos ter os olhos abertos e a mente transformada para também promover as transformações das quais o Senhor espera que nós tomemos e agimos sobre elas. Oramos a Ti em o nome daquele que é poderoso para nos dar força, para cumprir com a nossa missão enquanto aqui militarmos nessa baixa terra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final e eu espero você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.